Mateus capítulo 1, versículos 1 e 17, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 17, de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Senhor, esta é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos traga, Senhor, em nome de Jesus, entendimento, que o Senhor venha falar ao nosso coração, trazer, ó Deus, uma palavra de restauração sobre as famílias, ó Deus, tão importante, ó Pai, para esse momento. Traz uma palavra de esperança, de bênção sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós começamos a compartilhar com os irmãos algumas mensagens voltadas à família, uma vez que nós estamos comemorando ou celebrando no mês de maio o mês da família. E no mês da família, a Igreja Presbiteriana, o mês de maio, a Igreja Presbiteriana faz questão de trazer algumas mensagens voltadas para a família. E é por isso que nós, juntamente com tantas e tantas igrejas espalhadas pelos vários estados brasileiros, também estamos aqui compartilhando uma palavra para a família. E eu digo a vocês, meus irmãos, se há algo complexo na vida, se há algo complexo na humanidade, chama-se família. No entanto, apesar da complexidade dos relacionamentos familiares, a família continua sendo, abre bem o seu coração para aquilo que eu vou dizer a você agora. A família continua sendo um projeto do coração de Deus. Há no nosso coração, queridos, o desejo de estarmos juntos. Há no nosso coração o desejo de pertencimento. Há no nosso coração o desejo de amar e de sermos amados. Há no nosso coração a necessidade de nos sentirmos pertencentes a algum lugar, de nós termos a referência de não apenas um lugar físico, um lugar geográfico, de um espaço físico para estarmos, mas um lugar onde a gente chame de casa. Família é esse lugar aonde nós chamamos de casa. Na semana passada nós começamos a falar sobre a história do carcereiro que teve a sua conversão marcada numa madrugada sinistra, numa madrugada assustadora, aonde ele, como carcereiro responsável por cuidar daquela prisão onde estava Paulo e Silas, de repente, no meio da noite, ele viu que as portas haviam se aberto e misteriosamente, sobrenaturalmente abertas, e ele não sabia muito bem o que fazer, mas aquela noite estava registrada no céu, no sobrenatural mover de Deus, estava registrada no céu, no coração de Deus, porque foi aquela noite, aquela madrugada, em que os servos do Senhor cantaram de maneira dolorosa, mas de maneira inspirada, eles cantaram e louvaram ao Senhor naquela noite, e o poder de Deus veio naquele lugar, para libertar os seus servos, e mais do que isso, para marcar a vida de um homem, cujo nome nós não sabemos, mas ele e a sua família foram marcadas pelo poder e pela misericórdia de Deus. Deus tem seus mistérios, e nos mistérios de Deus, vidas são alcançadas, famílias são transformadas, e é por isso que nessa noite eu quero deixar para você essa palavra de esperança, para a sua casa, para o seu lar, para os seus relacionamentos, a esperança, meus irmãos, a esperança para os seus filhos, a esperança para o seu casamento, há uma palavra de esperança, meus irmãos, não porque nós podemos, mas porque muitas vezes nós nos sentimos completamente desesperançados. Mas Deus é Deus, e é Ele quem pode fazer aquilo que nem eu e nem você podemos fazer. Sabe por que, meus irmãos, há esperança para a sua família? Porque há um Deus que ama a família. Você ouviu isso que eu disse agora? A esperança para a família, meus irmãos, porque há um Deus que ama
a família. A esperança para o seu lar, porque há um Deus que ama a sua família. A esperança para você, porque Deus ama você. Família é realmente uma experiência cheia das suas complexidades. É verdade. A começar pela nossa, pela sua. A começar por você, que também é um ser bastante complexo. A começar por cada um de nós. Queridos, Deus preparou um lugar chamado Jardim do Éden. Ou seja, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar desejável, um lugar onde todos nós aqui, com certeza, estaria muito feliz em estar ali. Ali era o melhor lugar, foi criado por Deus. E é tão maravilhoso porque tudo que Deus havia criado naquele lugar, tudo aquilo que Deus havia feito, Ele olha para a sua criação e a palavra que Deus tem é uma palavra de satisfação, porque Ele vai dizer que tudo aquilo que Ele havia feito era bom. E o que significa isso? Significa que tudo aquilo que Deus havia feito trouxe satisfação ao seu coração. E quando Deus criou o homem, Deus fez também a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. E então Ele criou o homem e a mulher, e ali deu-se início a um relacionamento que vai ganhar o nome de família. Porque a este casal Deus deu uma palavra dizendo: crescei e multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. A palavra que Deus libera sobre a vida de Adão e Eva tem uma palavra de promessa que vai alcançar os seus filhos, que vai alcançar a sua posteridade. Guarda isso no seu coração, amado. A palavra de bênção que Deus libera sobre a tua vida é a palavra de bênção que Deus vai fazer chegar à sua descendência. Você anotou isso? A palavra de bênção que Deus liberou sobre a sua vida é a palavra de bênção que Deus está liberando sobre a sua posteridade. As gerações que virão a partir de você serão abençoadas para a glória e honra do Senhor. Deixa eu liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Muitas vezes você não está enxergando as promessas de Deus se cumprindo na sua geração. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E aquilo que Deus começou na sua vida, Ele há de alcançar toda a sua casa, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero, junto com você, declarar uma palavra profética de salvação sobre o nosso lar, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos netos. Talvez você nem neto tenha ainda, mas já vai liberando sobre a vida deles, em nome de Jesus. Sobre a vida da minha descendência. Você pode dizer isso comigo? Diga: sobre a vida da minha descendência eu libero uma palavra de salvação, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, há muitas coisas que os olhos não podem ver, mas a fé pode alcançar. Aleluia. E eu sei, queridos, que muitas vezes o nosso coração se entristece porque a gente gostaria de ver. Gostaria de ver. Mas quem fez a promessa é fiel para cumprir. E esse Deus que ama você também ama seus filhos. Esse Deus que ama seus filhos também ama seus netos. Esse Deus que começou uma obra na sua casa há de completar e alcançar toda a sua casa. Para a glória e honra do Senhor. Amém? Declara isso com fé de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Queridos, por que eu digo a vocês que família é um projeto do coração de Deus? Família é um projeto do coração de Deus. Porque lá no começo, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher, liberou sobre eles uma palavra de multiplicação, liberou sobre eles uma palavra de bênção, e disse que era para eles terem filhos, e então formaram uma família abençoada, e tudo que Deus fez era bom, e isso também é bom. Família, meus irmãos, é algo que está no coração de Deus, é um princípio eterno, é um valor, e esse valor nós podemos ver
por meio da palavra de Deus, quando lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 2, ao falar sobre a igreja ali, o autor de Efésios nos faz entender que igreja é a família de Deus. Vós sois cidadãos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Em Apocalipse, quando nós vemos a igreja na Nova Jerusalém, é Deus como Pai reunindo os seus filhos. Família é um princípio eterno. É por isso que nós temos desejo, queridos, de viver em família. É por isso que nós sentimos falta da família. Família é algo tão poderoso e tão do coração de Deus, que quando nós chegamos no capítulo 1 de Mateus, nós vemos o projeto, nós vemos aqui o plano de salvação de Deus passando pela família. Estava me lembrando do dia em que o pastor Emerson Patriota veio aqui na nossa igreja, assumiu este púlpito para pregar, e ele falava sobre a disfuncionalidade da família, lendo o texto que nós acabamos de ler agora, só que ele fez a leitura do versículo 1 ao 17, e então ele foi pensando os personagens que vão sendo citados aqui, pelo menos os principais personagens, para dizer que Deus, apesar da nossa imperfeição, Deus continua fazendo coisas sobrenaturais. A família é algo do coração de Deus mesmo na nossa não funcionalidade perfeitamente. A família continua sendo algo do coração de Deus mesmo sendo feita e formada por pessoas imperfeitas como eu e você. Não há aqui entre nós ninguém que seja perfeito. Desculpa te dizer isso assim de supetão. Eu devia preparar o seu coração para trazer essa revelação, mas eu preciso dizer algo impactante. Você não é perfeito. Inclusive você casou com alguém imperfeito. E os seus filhos também são imperfeitos. E a família é formada por gente imperfeita. E quando nós olhamos para a nossa família, a gente percebe que tem alguns problemas, ou não? E aí você olha para a família do seu irmão, olha para a família que você admira, e muitas vezes, eu sei que você pensou isso. Você pensou assim: ah, se a minha família fosse um pouquinho parecida com a família de fulano. E eu vou falar uma coisa para você. A família do fulano também tem problema. Só não tem os mesmos problemas que os seus. Ou não tem os mesmos problemas que a sua. Mas todas as famílias têm situações dificultosas. Todas as famílias passam por momentos difíceis. Todas as famílias passam por problemas. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós somos imperfeitos, porque o seu marido é imperfeito, porque a sua esposa é imperfeita e os seus filhos também são imperfeitos. Eu sei que você não gostaria de ouvir isso, mas é verdade. E quanto mais os filhos crescem, mais a gente percebe que eles são bem imperfeitos. A dona auxiliadora acabou de balançar a cabeça, Simone. Por quê, gente? Porque Deus nunca trabalhou com perfeição. Deus nunca esperou de nós a perfeição. Deus conhece a nossa natureza. E Deus nos amou mesmo assim. Porque família, meus irmãos, não é lugar de perfeição, mas família é lugar de aceitação. Família não é lugar de perfeição, mas família é lugar de amor e de acolhimento. Família é lugar de perdão. Família é lugar de recomeço. Entenderam isso? Não há família perfeita. Aqui na terra não há família perfeita. Em lugar nenhum, em nenhum país, há famílias perfeitas. Mas eu digo a você,
podemos melhorar pela graça de Deus. Ao lermos Mateus capítulo 1, meus irmãos, nós estamos dizendo que o projeto de salvação passa pela família. Ao olharmos para Mateus capítulo 1, nós vamos ver que Deus escolheu José e Maria. E meus irmãos, o nascimento de Jesus se deu de uma maneira bastante surpreendente, principalmente para José e para Maria. De repente Maria se vê grávida, ela ainda era uma moça solteira, ela estava noiva, ela não havia se casado ainda com José, e de repente ela tem a notícia que ela foi escolhida por Deus, e agora ela estava grávida do Espírito Santo, e ela, como é que ia trabalhar com isso, porque ela nem casada era ainda? José, ao ficar sabendo disso, resolve ir embora. Deus vai lá, fala com ele, revela ao coração dele o que estava acontecendo, ele não vai embora mais, ele resolve ficar e dar prosseguimento no propósito, nos planos que Deus tinha para aquele casal. Mas olha que situação. Eu sei que a gente não gosta muito de trabalhar essa ideia, mas Maria de repente se viu como uma mãe solteira, porque ela não era casada ainda. E aí ela contrai núpcias, ela se casa e continua grávida. E o casamento prossegue sem que José e Maria tivessem, por nenhum momento, relações sexuais. E o menino Jesus nasce. E então, depois do nascimento de Jesus, eles vão ter mais 4 filhos, conforme Mateus capítulo 13, onde vai falar o nome dos irmãos de Jesus. Inclusive, entre eles, José, que devia ser o Júnior, provavelmente, Tiago, Judas. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que o plano de salvação, a encarnação do Filho de Deus passa pela família. E ao olharmos, meus irmãos, aqui para o texto, nós vamos encontrar uma porção de nomes, a começar pelo próprio Davi e Abrão. É claro que Mateus, ao escrever o seu evangelho destinado à comunidade judaica, ele quer mostrar e ressaltar a essa comunidade de que Jesus é o Messias, aquele que havia sido esperado pela comunidade dos judeus, que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Então ele vai falar a essa comunidade para dizer a eles que Jesus é descendente de Davi, que Jesus é descendente de Abraão. Mas eu chamo a sua atenção para Davi e Abraão. Davi cometeu adultério, meus irmãos. Abraão mentiu, Abraão se omitiu, quando negou ser esposo de Sara, com medo de morrer lá no Egito. Davi, que devia estar na guerra, ficou em casa, descansando no palácio, olhou para Betseba, se apaixonou por ela, e teve uma relação de adultério com ela. Teve um filho que infelizmente veio a falecer, e depois nasceu Salomão. Davi tem algo para confessar na sua história. O que a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, é que mesmo os grandes heróis da fé, mesmo os grandes homens, mesmo a história da descendência do Messias, há homens e mulheres imperfeitos. Na genealogia de Jesus, nós vamos encontrar Tamar, Raabe e Ruth. Ruth nem dos judeus era. Ruth era uma moabita. Tamar cometeu adultério. Raabe, uma prostituta. E essas mulheres estão na genealogia de Jesus para nos mostrar, meus irmãos, que não existe perfeição na família. E não é o que Deus espera, mas o que Deus espera é que nós busquemos ao Senhor para vivermos na família e buscarmos em família a salvação em Cristo, o Messias. Família é um projeto do coração de Deus, e buscar a restauração do seu lar também é um projeto do coração de Deus. Lutar pela sua família é o que Deus espera de cada um de nós.
E se você se encontra enfraquecido na luta pelo seu lar, na luta pelos seus filhos, Deus hoje quer restaurar as suas forças, para que você continue sendo uma mãe intercessora, um pai intercessor, para que você continue sendo um marido zeloso pelo seu lar, uma esposa zelosa pela sua casa, pela sua família. Porque, meus irmãos, o que Deus tem falado para nós é: não desista, não pare de crer. A família faz parte de um sonho de Deus, de um projeto eterno do Senhor. Eu sei que nós não somos perfeitos, muito menos a nossa família. Mas nem por isso nós devemos abrir mão e desistirmos dela. A sua família é a melhor família que existe. Eu sei que você levou um susto agora, né? A sua família é a melhor família que existe. Simplesmente porque você pode chamar de sua. E no meio dessa confusão, muitas vezes, chamada família, é que nós podemos viver as melhores experiências da nossa vida. De vermos o perdão e o amor renascendo nos momentos mais áridos. De vermos nossos filhos sendo restaurados nos momentos em que nós mais oramos e buscamos a Deus, de vermos a resposta do Senhor alcançando a nossa casa. Hoje, meus irmãos, neste domingo de Santa Ceia, que o Senhor restaure em nós essa palavra de salvação, não somente ao nosso coração, mas para toda a nossa casa. Está registrado no versículo 17, sobre as 14 gerações, de Abrão a Davi, de Davi até o exílio babilônico, e do exílio babilônico até a chegada do Messias. Estava lendo um autor que ele vai dizer que essas 14 semanas é também conhecida como a aritmética profética de Deus, dizendo que Deus preparou de tempos em tempos um marco na história. Deixa eu liberar sobre a sua vida uma palavra de bênção. Há um marco histórico que envolve a restauração do seu lar. De Abraão a Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio foram 14 gerações. E do exílio até a chegada do Messias, 14 gerações. Há uma data, aleluia. Receba essa palavra, irmão. Há uma data nos planos eternos de Deus, aonde nós vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Há uma data no coração de Deus, no dia em que você vai olhar para o seu lar e vai dizer: chegou o dia da restauração da minha casa. Na aritmética profética de Deus, há uma data que Deus já preparou, para que você possa se alegrar e para dizer: a minha casa pertence a Jesus. Feche os seus olhos um instante, vamos orar. Pedir para o Ministério de Louvor já vir aqui à frente. Aleluia. Feche os seus olhos. Quero que você agora coloque diante de Deus as lutas que você tem vivido dentro do seu lar. As inseguranças, as preocupações que muitas vezes têm tirado o teu sono, roubado a sua paz.
as decepções que muitas vezes você tem vivido dentro da sua própria casa, com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que mais são importantes para você, e muitas vezes você tem vivido momentos difíceis. Agora, em nome de Jesus, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Espírito Santo, visita. Espírito Santo, visita. Há aqui corações entristecidos. Porque olha muitas vezes para a sua casa e chora. Porque sabe, Senhor, que o seu lar não tem experimentado o melhor dos planos de Deus. Mas agora, Espírito Santo, renova a esperança, Espírito Santo. Renova a fé, Espírito Santo. Restaura o amor. Espírito Santo, nessa hora, vai tocando, vai mudando, Senhor, em nome de Jesus, as palavras que muitas vezes têm saído da boca desse irmão, dessa irmã, que ao invés de muitas vezes abençoar o seu lar e o seu casamento, tem liberado palavras de maldição sobre a sua descendência, tem liberado palavras de maldição contra o seu casamento. Muda, Senhor, muda as palavras, Senhor, que agora as palavras que saírem da boca desse irmão, dessa irmã, sejam: meu lar é uma bênção. Aleluia, amém, irmão? Que agora, Senhor, essa esposa possa dizer: o meu esposo é uma bênção, meus filhos são maravilhosos, são herança do Senhor, meus filhos irão prosperar, meus filhos serão servos e servas do Senhor, do Deus Altíssimo. Sobre a minha casa uma palavra de salvação, aleluia. Espírito Santo, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinho. Espírito Santo, nos ajuda. Nós precisamos hoje, Espírito Santo, de um renovo na nossa fé, de uma palavra que venha, Espírito Santo, para renovar a nossa capacidade de crer, porque muitas vezes nós não conseguimos crer. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo, nos ajuda e nos fortaleça. Eu quero convidar você para um ato profético sobre a família. Fique em pé onde você estiver agora. Fique em pé. Levante a sua mão direita. Você vai liberar agora sobre a sua casa uma palavra de salvação. E vai dizer assim: em nome de Jesus, eu libero sobre a minha casa, sobre o meu casamento e sobre a vida dos meus filhos. Eu libero sobre a minha descendência uma palavra de bênção, de salvação. Sobre a minha casa, a prosperidade. Sobre a minha descendência, a prosperidade. Porque o meu Deus é fiel, e a palavra de bênção que há sobre a minha vida, coloca a sua mão sobre a sua cabeça assim: a palavra de bênção que há sobre a minha vida. Agora faça assim, ó: eu libero sobre a minha casa, eu libero sobre a minha descendência. Porque, como disse Josué, eu digo nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga em nome de Jesus: todo espírito de incredulidade, todo espírito de rebeldia, não há espaço, não há autoridade. Eu te repreendo
eu te mando embora, em nome de Jesus, porque a minha casa pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso?